Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Dirce. Se você chegou até aqui, já sabe, inscreva-se, curta, comente e compartilhe para que este canal continue a produzir videoaulas interessantes. Na videoaula de hoje, vou falar sobre a obra de uma escritora portuguesa modernista, que é a Sofia de Mello Breyner Andressen, e sua obra O Cristo Cigano. Esta obra está sendo indicada para o vestibular da FUVEST, que seleciona os candidatos para a USP. E se você quer adquirir essa obra com desconto especial, já sabe, basta clicar no link que aparece na descrição deste vídeo. E agora vem comigo que vou fazer a análise do Cristo Cigano de Sofia de Mello. Esta obra, ela é composta por um mais 11 poemas narrativos. Não entendeu? Então vem comigo fazer a análise agora. O Cristo Cigano de Sofia de Mello Breyner Andressen, uma escritora modernista portuguesa. Aqui é a capa do livro. Se você quiser adquirir, basta clicar no link que aparece na descrição deste vídeo. Com um desconto muito especial, você vai conseguir o seu livro, O Cristo Cigano, de Sofia de Mello Breyner Andressen. Aqui, uma fotografia que eu acho muito bonita, uma das que eu mais gosto, da Sofia de Mello, uma fotografia feita por Eduardo Gageiro, na Casa da Travessa das Mônicas, em 1964. Linda foto da escritora, linda foto da poeta. Bom, começar pelo título, né? Sempre temos de começar pelo título da obra. O título, ele é um paradoxo. O paradoxo é uma figura de linguagem que consiste em um antagonismo de ideias que coexistem. Então, o paradoxo é um conjunto de ideias opostas que coexistem. Nota-se a presença de uma oposição típica do barroco nas palavras que compõem o título, quando empregadas juntas. Elas carregam uma forte relação de contraste. A esse contraste, nós damos o nome de paradoxo. Vamos entender? Primeira palavra do título, Cristo. Cristo é símbolo da maior fé cristã, é o símbolo do cristianismo. Cigano. Cigano é representante de um povo com forte ligação com o místico, daí o paradoxo. Como que pode ser um Cristo e ao mesmo tempo cigano? É paradoxal o título da obra. O Cristo Cigano é um livro publicado em 1961 pela poeta modernista portuguesa Sofia de Mello Breyner Andressen. A obra é composta por um mais 11 poemas narrativos. Vamos entender? O que é um poema narrativo? É um poema que vai contar uma história. A Sofia conta uma lenda que ela ouviu de seu grande amigo, o escritor brasileiro João Cabral de Melo Neto. Então, a obra é composta por um mais 11 poemas narrativos, ou seja, são 12 poemas. É que o primeiro não narra a história, o primeiro é uma homenagem que ela faz ao João Cabral de Melo Neto. E quais são os temas dentro destes poemas narrativos? Que temas podemos extrair dentro desta obra? A busca pela perfeição, o sofrimento, a marginalização, a conexão entre o divino e o humano. A inspiração para a obra veio de uma lenda sevilhana recontada à Sofia por João Cabral de Melo Neto. Ele era diplomata e encontrou Sofia na Europa, e lá ele conta essa lenda sevilhana para ela. E o que diz a lenda? O que diz a lenda sevilhana contada por João Cabral de Melo Neto, a poeta Sofia de Melo Breyne Anderson? A lenda sevilhana do século XVII, época do Barroco, conta a história do escultor Francisco Antônio Ruiz Guirón. A lenda conta a sua busca insana por uma imagem ideal de Cristo expirante sob uma encomenda que o escultor recebera em 1682,
para uma capela. Então, ele recebe uma encomenda, naquela época isso valia dinheiro, e ele tem que recriar a imagem de um Cristo em agonia, em dor, em sofrimento. Essa é a primeira versão. A primeira versão, o artista encontrou um cigano esfaqueado e assim reproduziu a imagem de Cristo em agonia e em sofrimento. Mas há uma outra versão, mais macabra, né, bem ruim, que diz o seguinte, que o escultor matou o cigano para obter a imagem de que precisava para construir a sua obra de arte. Então, é uma versão mais macabra. O cigano de nome Cachorro, isso mesmo, Cachorro, mas não é cachorro em português, não, é cachorro, é o nome dele. Foi reconhecido na escultura pela população. Então, quando o escultor consegue criar a obra de arte, que é o rosto de Cristo em sofrimento, a população reconheceu aquele rosto, que era de um cigano muito conhecido, era um andarilho que vivia por ali, todo mundo conhecia, e perceberam que aquele rosto era de cachorro. E por isso a obra ficou sendo conhecida como a arte do Cristo Cachorro, né? Que pode ser vista na Basílica do Cristo de la Inspiración, ou simplesmente Igreja do Cachorro, em Triana, bairro de Sevilha, na Espanha. Então, foi uma lenda que o João Cabral de Melo Neto contou para a Sofia e ela criou 11 poemas narrativos contando esta lenda. É o que nós vamos ver agora. Então, aqui é a imagem desse Cristo, né? O Cristo de la Aspiración, aquele rosto, segundo a lenda, é uma lenda, é de um cigano que o escultor, né, conseguiu no momento de sua agonia e esculpiu ali. Ele usou como modelo um cigano em agonia. Quais são as características dos poemas que compõem esta obra? Primeiro, há um hibridismo entre o modernismo e o barroco. São duas escolas literárias muito distantes: modernismo, século XX, e barroco, século XVII. Então, inseridos no contexto do século XX, os poemas dialogam com o barroco dos séculos XVI e XVII. Elementos da arte barroca que estão presentes em O Cristo Cigano são a dualidade entre o sagrado e o profano, luz e trevas, bem e mal, corpo e alma, ou seja, o contraste, o conflito interno do ser, dilemas humanos, sofrimento, dor, morte, situações deploráveis. O imaginário mítico também o emprego de substantivos concretos, mais um diálogo que ela mantém com a obra de João Cabral de Melo Neto, que era o engenheiro das palavras. Intertextualidade, diálogos com a tradição da literatura oral, que essa lenda é uma literatura oral, e também diálogos com a poesia de João Cabral de Melo Neto, como nós vamos ver mais adiante. Há também um rigor formal e a presença efetiva da claridade, que é uma das características da escritora. O primeiro poema é a palavra faca. Então, ela já vai mostrando ali o instrumento, né, que foi utilizado para matar o cigano, que foi uma faca. E o que diz a palavra faca na voz de Sofia? A palavra faca, de uso universal, a tornou tão aguda o poeta João Cabral, que agora ela aparece azul e afiada no gume do poema, atravessando a história por João Cabral contado. Então, aqui ela vai fazendo uma homenagem a João Cabral de Melo Neto. E a faca, o que é uma faca? É um instrumento utilizado pelo entalhador, pelo escultor, pelo carpinteiro. Ele usa esse instrumento para tirar o excesso de madeira a fim de modelar ali a imagem que ele quer criar. O mesmo processo de lapidação, de modelagem, é construído no poema. O mesmo processo é aplicado à poesia, na escolha do vocabulário e da linguagem. Então, é como se fosse o poema falando da própria construção da poesia, o metapoema. Intertextualidade. Então, vamos ver esse diálogo da poesia da Sofia de Melo com a poesia do João Cabral de Melo Neto, onde que uma poesia dialoga com a outra. Então, coloquei aqui um exemplo de um poema de João Cabral de Melo Neto chamado Uma Faca Só Lâmina,
E a Sofia vai dialogar com esse poema. Vou ler aqui um trecho, né, algumas estrofes, três estrofes do poema de João Cabral de Melo Neto. Então, num trecho, né, numa das estrofes, ele diz assim: assim como uma faca que sem bolso ou bainha se transformasse em parte de vossa anatomia, qual uma faca íntima ou faca de uso interno, habitando num corpo como o próprio esqueleto de um homem que o tivesse e sempre doloroso, de homem que se ferisse contra seus próprios ossos. Então, a palavra faca está também na poesia de Sofia de Mello. Ela faz essa homenagem ao grande poeta brasileiro João Cabral de Melo Neto. Eles eram amigos, ela tinha um apreço muito grande por João Cabral de Melo Neto e também por outros poetas brasileiros. Talvez seja por isso que ela esteja fazendo parte da lista, né, da FUVEST 2026. É uma mulher, né, à frente de seu tempo também. Vamos reconhecer o grande trabalho. E aqui vem o primeiro poema é, dessa obra, que é O Escultor e a Tarde. Então vamos lá. No meio da tarde, um homem caminha. Tudo em suas mãos se multiplica e brilha. Então, primeiro, a claridade, a abundância e a claridade. O tempo onde ele mora é completo e denso, semelhante ao fruto interiormente aceso. Então, ela usa aqui a palavra brilha, aceso, né? É a luminosidade, a claridade. Aí, observe as duas estrofes seguintes. Observe. No meio da tarde, o escultor caminha. Por trás de uma porta que se abre sozinha, o destino espera. E depois a porta se fecha gemendo sobre a primavera. Então, o clima, a atmosfera vai ficando um pouco mais sombria no final desses versos. Então, começa com a luz, com a claridade, o homem comum, né? O homem comum caminha e depois o escultor caminha, ele entra, né? Ele vai por uma porta que se fecha e lá o destino o espera. Vamos ver que destino é esse. Então, perceberam aqui o contraste entre luz, né, e sombra, entre a abundância, né? E aqui a atmosfera que vai se modificando dentro do próprio poema. Quando ele fala aqui no meio da tarde, o escultor caminha por trás de uma porta que se abre sozinha, o destino espera. Então vai ficando uma atmosfera mais sombria, né? É o barroco, esse contraste barroco, essa luz e sombra, né? Segundo o poema, O Destino. Que é destino? Destino lembra oráculo, lembra antiguidade, lembra deuses da mitologia, né? Lembra a mitologia pagã. Então, o destino eram os homens escuros. Quem seriam esses homens escuros? Esses homens escuros que assim lhe disseram: tu esculpirás seu rosto de morte e de agonia. Então, ele recebeu a missão de esculpir, né, uma encomenda de esculpir o rosto de Cristo em agonia. Como que você sabe que é o rosto de Cristo em agonia, professora? Olha só, seu rosto, com letra maiúscula, é o rosto de Cristo. Então ele recebe desses homens escuros, nessa porta por onde ele entrou, que fechou gemendo, né? Nesse clima mais sombrio, essa missão de esculpir a morte, né? O rosto de morte, o rosto de agonia. Quem serão esses homens escuros, vestidos com roupas escuras, que o destino diz para ele? Bom, terceira, terceiro poema é A Busca, é quando ele sai procurando esse rosto. Então ele é uma procura insana. Ele com certeza vai receber um bom dinheiro e precisa esculpir o rosto em agonia. Mas onde ele vai encontrar essa inspiração? Então ele sai afora procurando. Pelos campos afora, caminhava sempre como se buscasse uma presença ausente. Presença ausente, olha o paradoxo, né? O que é uma presença ausente? Ele está em busca desse rosto que ele nunca viu, um rosto em agonia. Não, não é um rosto de um morto, ele quer um rosto agonizante. Aí, numa das estrofes, ele diz: onde estás tu, morte? Não posso te ver. Neste dia de maio, com rosas e trigos, é como se tu não vivesses comigo. Então ele sai à procura da morte. O ambiente aqui é de luz e claridade. Então, como ele vai encontrar a morte
nessa paisagem de maio, com rosas e trigos. E ele continua mais adiante. É verdade que passas pela cidade às vezes, no teu vestido roxo, entre velas e incenso. Então, aqui, vestido roxo, velas, incenso, isso aí são elementos cristãos, né? Do cristianismo. Então, mas eu te renego e o vento te nega. Com suas mãos frescas, eu não te pertenço, quer dizer, eu não pertenço à morte. Meu corpo é sol, minha alma é da terra. Então, aqui há um diálogo entre o sagrado e o profano, quando ele diz: meu corpo é sol, minha alma é da terra. Então, há esse encontro aqui, como a poesia barroca, que mostra essa contradição entre o profano e o sagrado. Próximo poema. Então, ele saiu em busca. O encontro é quando ele vai encontrar o cigano. Essa poesia é quando ele vai encontrar o cigano. Encontro. Redonda era a tarde, sossegada e lisa. Na margem do rio, alguém se despia. Então ele encontra alguém que foi tomar banho de rio, tirou a roupa, estava tomando banho de rio. Sozinho, o cigano, sozinho na tarde, na margem do rio. Então ele encontrou o cigano sozinho, tomando banho no rio. Seu corpo surgia brilhante da água, semelhante à lua que se vê de dia. Então, esse corpo do cigano, né, representa aí o erotismo, que também é muito presente, no barroco. Então, esse corpo nu do cigano. Semelhante à lua e semelhante ao brilho de uma faca nua, redonda era a tarde. Então, nesse encontro, que é aqui o poema de número 4, ele já percebe o seu modelo. Quem será o seu modelo? E a lenda conta que ele encontrou o cigano já esfaqueado. E a segunda versão diz que ele matou o cigano. Vamos ver o que vai acontecer agora. Então, depois do encontro, vem aqui o amor, que eu não coloquei, mas eu vou ler. Não há para mim outro amor, nem tardes limpas. A minha própria vida a desertei. Só existe o teu rosto, geometria, clara que sem descanso esculpirei e noite onde sem fim me afundarei. Então, com essas palavras, ele deixa claro que ele se apaixonou pelo aquele rosto, como artista, ele encontrou ali o modelo que ele precisava. Aí depois vem um poema chamado Solidão, que parece uma ladainha. A noite abre seus ângulos de lua, e em todas as paredes te procuro. A noite ergue as suas esquinas azuis, e em todas as esquinas te procuro. A noite abre as suas praças solitárias, e em todas as solidões eu te procuro. Ao longo do rio, a noite acende as suas luzes, roxas, verdes, azuis. Eu te procuro. Está procurando o rosto em agonia em todos os lugares à noite. Aí vem trevas. O que foi antigamente manhã limpa, sereno amor das coisas e da vida, é hoje busca desesperada busca de um corpo cuja face me é oculta. Então ele não sabe, né, desse rosto e ele está à procura dessa agonia. Depois do encontro, vem a, eu escolhi aqui, vem a canção de matar antes da aparição. Aí, do dia nada sei. O teu amor em mim está como o gume de uma faca nua. Ele me atravessa e atravessa os dias, ele me divide. Tudo que em mim vive traz dentro uma faca, e teu amor em mim, que por dentro me corta. Com uma faca limpa, me libertarei do teu sangue que põe na minha alma nódoas. Então, põe na minha alma nódoas. O teu amor em mim, de tudo me separa. No gume de uma faca, o meu viver se corta. Do dia nada sei, e a própria noite azul me fecha a sua porta. Do dia nada sei, com uma faca limpa me libertarei. Então, a poesia aqui, né, mais uma vez, com a presença da palavra faca, né, demonstrando o instrumento com o qual o cigano foi assassinado. Aí vem o nono, que é a morte do cigano, que diz assim: brancas as paredes viram como se mata, viram o brilho fantástico da faca, a sua luz de relâmpago e a sua rapidez. Então, aqui ele narra, ela, né, a poeta narra a morte do cigano. E aqui a aparição. Devagar, devagar, um homem morre. Escura no jardim
A noite se abre. A noite com miríades de estrelas cintilantes, límpidas, sem mácula. Veloz, veloz o sangue foge, já não ouve cantar o moribundo, sua interior exaltação antiga, uma ferida no seu flanco o mata. Somente em sua frente vê paredes, paredes onde o branco se retrata, seus olhos devagar ficam de vidro, uma ferida no seu flanco mata. Já não tem esplendor nem tem beleza, já não é semelhante ao sol e à lua, seu corpo já não lembra uma coluna, é feito de suor o seu vestido, a sua face e dor e morte crua. Então aqui ele narra, né, um momento de agonia que ele foi captando ali para criar a sua obra. E aqui o último poema, que é o final. Assim termina a lenda daquele escultor. Nem pedra, nem planta, nem jardim, nem flor foram seu modelo. Quem foi o modelo dele? A agonia, a morte do cigano. Então, esta é a obra da poetisa Sofia de Mello, e foi o tema da videoaula de hoje. Aguardo vocês para as próximas videoaulas, mas não se esqueça, não se esqueça, aguardo você para a próxima videoaula, mas não se esqueça de se inscrever, não se esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar. E se quiser adquirir a obra, clique no link que aparece na descrição deste vídeo. Até a próxima, um forte abraço e um beijo.